Olá, aluno do nono ano. Espero que vocês estejam bem, né, para que a gente possa resolver a nossa avaliação do SAPS, né? Como eu falei, a gente vai fazer na aula de AMT de hoje, nós iremos fazer o quarto SAPS, que é o Sistema de Avaliação da Escola Paulo Sarazate, tá bom? Então eu estou fazendo um pequeno vídeo para apresentar para vocês as 10 questões que vocês vão ter que responder, tá certo? Algumas mais fáceis, umas um pouquinho mais complexas, mas que vocês vão conseguir responder, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela explora o descritor 11, é uma questão que a gente vai trabalhar com reta numérica, tá bom? A gente vai ter que localizar um ponto aí na reta numérica, beleza? Um ponto racional. Então a questão diz assim, ó, duas pessoas que distam 10 km entre si, se encontrarão, tá? Elas devem se encontrar num ponto correspondente ao número 32 oitavos. Isso aqui é uma fração, tá? A fração é uma divisão, né? 32 oitavos. A situação está representada na reta numérica abaixo, com pontos igualmente espaçados e as medidas dadas em quilômetros. Sendo assim, qual é o ponto do encontro? Ou seja, eu quero saber em que ponto essas duas pessoas elas irão se encontrar. Esse ponto é o resultado da divisão dessa fração 32 oitavos, tá bom? Então, se você fizer essa divisão, você vai observar a reta numérica aqui e vai saber se essas pessoas irão se encontrar no ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D. Não esqueça que essa distância aqui de 10 km foi dividido em 10 espaços, tá bom? Aí fica claro e fica fácil de vocês saber localizar aonde é que está esse ponto de encontro, que é justamente onde vai estar o resultado dessa fração, beleza? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós vamos trabalhar com o descritor 12, né, que é resolver problema com números racionais, usando as suas operações. Então, eu coloquei aqui uma situação, tá? Uma situação e que, de acordo com os dados da figura, nós queremos saber o peso do abacaxi. Então, nós temos aqui uma sacola aqui cheia de produtos que tem esse peso aqui, tá bom? E temos essa mesma sacola aqui com mais este abacaxi, só que agora, claro, é evidente que aumentou o peso, porque foi aumentado um abacaxi aí. Aí então, você vê nessa situação, como é que você faz para calcular, para descobrir o peso deste abacaxi, tá certo? É bem simples essa questão, né, gente? Bem simples mesmo, tá bom? Então, essa é a segunda questão. Na terceira questão, nós vamos trabalhar com o descritor 13, que esse descritor 13, ele tem por objetivo a gente reconhecer diversas formas de um número racional, né? Ele vai fazer em forma de porcentagem, em forma de número decimal, em forma fracionado, né? em forma de fração. Então, esse descritor trabalha explorando esse tipo de conteúdo. Então, eu coloquei aqui, ó, veja a seguir a sugestão de divisão de um prato saudável. Aqui tem um prato que ele está distribuído entre vegetais, proteínas e carboidrato. 50% de vegetais, 25% de proteína, 25% de proteína e 25% de carboidratos. Aí eu faço o seguinte comando, faço a seguinte pergunta. Qual o número decimal que corresponde à porcentagem de proteínas? Ou seja, você vai olhar aqui a porcentagem de proteína deste prato. E essa porcentagem aqui, ela está representada em número decimal. Que número decimal, qual desses 4 números decimais aqui, representa a porcentagem de proteínas desse prato? Primeiro você vai olhar quantos por cento é de proteína no prato, e esse número, né, de porcentagem, que veio em porcentagem aqui no prato, nessa tabela, corresponde a que número decimal? Qual deles vai fazer essa correspondência, tá bom? Então, só olhando dá para responder também, beleza? Questão 4. A questão 4, vamos trabalhar com o descritor 17, que é um descritor, este descritor a gente trabalha resolver problemas, né?
envolvendo porcentagem, beleza? Que vocês já trabalharam. Então vamos ver aqui essa situação. Observe o anúncio em uma loja especializada em tênis. Ao fazer o pagamento à vista nessa loja, o consumidor pagará. Aí vocês vão ter que ler aqui esse cartaz que diz que o tênis custa R$300. Mas se a pessoa comprar à vista, vai ter um desconto de 20%. Tá? Veja bem que não está sendo. Aqui a gente não pergunta qual vai ser o valor do desconto. Já está perguntando quanto é que a pessoa vai pagar por esse tênis se comprar o tênis à vista. O tênis custa R$300 e se comprar à vista tem um desconto de 20%. Então, primeiro você calcula o desconto, né? E depois subtrai dos R$300 que você vai descobrir quanto é que a pessoa vai pagar. Não faça essa confusão, tá bom? Porque aqui, se você calcular só 20% de 300, se você observar, tem um aqui que tem essa resposta. Aí você, já encontrei a resposta. Não, nós estamos perguntando quanto é que vai sair o tênis com desconto de 20%, beleza? Então vamos para a quinta questão. A quinta questão é parecido com a 17, só que na quinta questão a gente trabalha com o descritor 19, mas aqui a gente trabalha com juros, né? Juros simples, resolver problema usando juros simples, tá bom? Aí a situação problema é a seguinte: Daiane emprestou uma quantia de R$1.000, uma quantia bem boa de fazer cálculo, para Letícia. Ela emprestou a taxa de juros simples de 4% ao mês, para serem pagos em 5 meses. Ao término do período estabelecido, quanto Letícia irá pagar a Daiane? Preste bem atenção no comando, tá? A Daiane vai pagar no final de 4 meses, ela vai pagar os R$1.000 acrescido dos 4% ao mês a juros simples. Eu aconselho vocês calcularem o juro, ou melhor, 4% pago em 5 meses, perdão. Eu aconselho vocês calcularem o juro em um mês, aí depois você multiplica por 5, claro, aí você descobre a quantidade de juros que vai pagar em 5 meses, e não esqueça de somar esse resultado com os 1.000, tá bom? Porque a pessoa não vai pagar no final de 5 meses só os R$1.000, né? Ou só o juro, ela vai pagar os dois juntos, os R$1.000 e mais os juros que foram adquiridos no decorrer desses 5 meses, beleza? Por favor, não errem essa questão, que ela também é bem simples. Na sexta questão, é uma questão um pouquinho mais complexa, e aí eu vou ajudar vocês a tentar resolver essa questão e explicar melhor como se resolve essa questão. É o D24, né? E a gente vai trabalhar, onde eu coloquei assim: a soma de dois números naturais sucessivos. Tá? Eu acho que eu cometi um equívoco, que deve ser D25, tá? Pelo jeito aqui vai dar D25. A soma de dois números naturais sucessivos é igual ao dobro da quinta parte do maior número, mais 103 unidades. O produto, olha o comando, o produto entre esses dois números é de. Então, o que é que vai ter acontecido? Você só vai calcular o produto quando você descobrir os dois números. Aí você diz: professor, como é que eu vou descobrir esses dois números? Vamos aqui. Tem dois números, né? Ó, eles são naturais e sucessivos. Ou seja, o que é isso? Se o número for 1, o sucessor de 1 quem é? 2. Não é isso? Se o número for 2, o sucessor de 2 quem será? 3. Pronto, eu acredito que isso vocês saibam. Então, se tem dois números, que existe um número maior e um número menor. Então, eu chamei o número menor, olha aqui, eu estou chamando o número menor de x. E eu estou chamando o número maior de x mais 1. Aí alguém está se perguntando: mas por que o professor está chamando x mais 1? Ora, é porque o sucessor de um número sempre é o número anterior e mais 1. Pode observar, o sucessor de 5 não é 6, por quê? Porque 5 mais 1 dá 6. O sucessor de 6 não é 7, por quê? Porque 6 mais 1 dá 7. Então, como eu não sei esse número, eu estou chamando o número menor de x e o número maior de x mais 1. Pronto. Feito isso, nós agora vamos armar o problema. Aí a gente volta para cá, como eu disse, ó, a soma de dois números naturais e sucessivos. A soma de dois números. O primeiro número é x, está aqui ele. Somado com o outro número que é sucessor a ele, é quem?
x mais 1. Aí o problema diz assim, é igual, tá aqui, igual ao dobro. Dobro, né, duas vezes? Pronto, duas vezes quem? A quinta parte do número maior. Quem é o número maior, não é esse, ó? Então, é o dobro da quinta parte do número maior. Então, professor, e por que você botou x5? Olha, se é a quinta parte, é o número maior dividido por 5. Mais 103. Pronto, de novo. A soma de dois números naturais sucessivos, tá aqui, ó, o x mais 1, a soma, é igual ao dobro, né, duas vezes, ao dobro do maior número, tá aqui, o maior número, né, x mais 1, olha, ó, é o dobro da quinta parte do maior número, então pronto. Esse é o dobro da quinta parte do maior número, então é o dobro desse número maior dividido por 5, que é justamente a quinta parte. Mais quanto? Mais 103. Professor, e agora como é que eu faço para responder? Eu aconselho vocês fazer o mínimo múltiplo comum da equação todinha, que vai dar 5. Aí aqui vai ficar 5x mais 5x mais 5 igual, né? Aí você pode aqui, como aqui é 5, você pode retirar o 5 daqui, ele não vai interferir, porque 5 por 5 dá 1. E aqui vai dar 515, né? Tá bom? Aí depois você iguala todos os denominadores, você pode tirar os 5. Aí você vai trabalhar só com os numeradores. Mas antes disso, você tem que multiplicar todos eles aqui por 5. Claro, com esse fora esse daqui. Por quê, professor, que eu não posso fazer isso aqui? Porque aqui ele já está com o denominador 5. Tá bom? Certo? Essa parte aqui já está com o denominador 5. É assim que você responder a sexta questão. A sétima questão não tem cálculo. Tá? Na sétima questão é o D48, é onde a gente observa, né, as características das figuras geométricas e tal. Tudo bem. Tem a seguinte pergunta, diz assim, ó, a figura geométrica que tem 4 lados de mesmo comprimento, meus amigos, olha só, ou seja, 4 lados iguais e diagonais perpendiculares de medidas diferentes é chamada de... Meus queridos, cuidado essa questão, vocês não podem errar. Olha o que essa questão diz. Ó. A figura geométrica tem quatro lados de mesmo comprimento e diagonais perpendiculares de medidas diferentes é chamada de... Primeira coisa, eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte. Se vocês observar aqui, eu coloquei o trapézio, o retângulo, o quadrado e o losango. Ou seja, a figura tem 4 lados iguais. Meus amigos, das 4 que tem aqui, apenas 2 delas têm exatamente os 4 lados iguais. Aí você já anula 2 figuras. E eu continuo dizendo que ela tem diagonais perpendiculares. Gente, diagonais perpendiculares é quando uma diagonal cruza a outra e forma um ângulo de 90 graus. Olha aí a informação. Por exemplo, eu vou pegar isso aqui. Você observou aqui, ó, que não é diagonal? Diagonal é quando liga um vértice a outro. A diagonal está aqui, ó. Aqui uma diagonal, está aqui outra diagonal. Vocês acham que aqui as diagonais formaram um ângulo de 90 graus? Será? Observe. Olha aqui, a diagonal aqui do trapézio. Ó. Aqui diagonal, diagonal. Será que formou um ângulo de 90 graus? Olha a diagonal aqui do quadrado. Será que quando elas se juntaram aqui, formou ângulos de... né? Vai formar ângulos retos, né? Tá? Vai formar ângulos retos, tá bom? E será que essa aqui também formou ângulos retos? Ok. Aí vocês dizem, sim, professor, encontrei aí que formaram ângulos retos, tá? Ângulos de 90 graus. Só que ele diz que as diagonais são perpendiculares, mas tem que ser de medidas diferentes. Ou seja, você tem que olhar se as diagonais, aqui ó, as medidas são diferentes. Só vai ter uma figura que as diagonais vão estar em medidas diferentes, tá bom? Cuidado, olha todo o processo. Primeira coisa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão logo abandonar aquelas 2 figuras que não têm os 4 lados iguais. E depois vão observar as diagonais, aonde elas têm medidas diferentes. E claro que vai sobrar aí diagonais também perpendiculares, vão formar ângulos de 90 graus.
Beleza? Pronto, a 7ª questão é só isso. A 8ª questão é uma questão assim, um pouquinho mais complexa, vamos trabalhar com D50, que é aquele descritor que trabalha problemas envolvendo o teorema de Pitágoras, que vocês também já conhecem. E eu já armei para vocês, lá na prova, lá na avaliação, não tem essa figura. Essa figura está aqui na explicação, porque eu peguei o problema e tentei traduzir para vocês. Veja bem aqui, ó. Eu coloquei aqui. A distância entre os muros laterais de um lote retangular, pronto, por isso que eu coloquei este lote aqui, eu fiz o terreno retangular, tá vendo aqui, ó? É exatamente 12 metros. Ou seja, ele está dizendo que a largura dele é 12 metros, tá? Pronto, ele quis dizer isso, beleza? Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, olha aí, diagonal mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Pronto, eu imaginando, eu imaginei que os fundos fosse essa medida aqui, ó. Aí que eu estou chamando ela de X. Se você observar aqui, gerou um triângulo retângulo, tá? Gerou um triângulo retângulo, tá bom? Ó, gerou um triângulo retângulo. Observe que nós temos a hipotenusa, que é a diagonal, nós temos um dos catetos, que é 12, e você vai calcular o outro cateto. Aí é só você calcular o teorema, usar o teorema do Pitágoras, que o teorema do Pitágoras diz que a soma do quadrado dos seus catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? 20. Quem é um dos catetos? 12. E quem é o outro cateto? É x. É esse que você vai procurar. Beleza? Não esqueça disso. Nós vamos agora para a 9ª questão, bem simples, essa aqui eu nem vou me deter muito tempo. Vocês vão calcular a área, tá? A área desse móvel aqui. Calcular a área, gente, é um retângulo. Calcular a área de um retângulo é só multiplicar a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. É só uma continha de multiplicar, eu nem vou demorar aqui. E esse descritor é o descritor 67, onde a gente trabalha, no caso, resolvendo problemas, né, com áreas de figuras, tá bom? E a última questão, o D77, bem simples, que é aquele descritor que a gente explora, no caso, a gente vai explorar média aritmética, tá bom? Problemas com média aritmética. Em um jogo virtual de combate, Rodrigo conseguiu 223 nocautes e Felipe 136, ou melhor, Felipe 136 e Jorge 193. Qual a média de nocautes dos 3 jogadores? Olha, um jogador conseguiu 223, outro 136 e outro 193. Gente, são 3 jogadores, né? Nós queremos tirar a média, meus queridos. Média aritmética é só você somar, tá? No caso aí a quantidade de nocaute, dividir pela quantidade de jogadores. É assim que se tira a média aritmética. É o mesmo caso da média das notas de vocês. Você faz 4 provas durante o ano, digamos assim, eu divido por 4, porque você fez 4 provas. Tá bom? Então, essa 10ª questão também vocês não vão errar. Eu só vou voltar aqui um pouquinho nessa questão aqui, que eu esqueci de dizer uma coisa. Lembra lá da questão dos números lá? Eu só gostaria que você não esquecesse o seguinte: você vai encontrar o produto entre os números. Quando você calcular aqui a equaçãozinha, depois de calcular, fazer o mínimo comum, você vai descobrir o valor do x. Vai descobrir o valor do x, claro. O seu objetivo é esse. Você vai descobrir o valor do x. Lembra disso, né? Que eu já expliquei. Só que você descobre primeiro o número, que é o x, que é o número menor. O número maior é só você somar x mais 1. Aí pronto, vamos imaginar que você descubra 5, né? O x. Então, o outro número é 6. Né? Que é logo que vem na sequência. Eles são sucessivos. Aí só que o problema quer saber o produto. Então você vai multiplicar um número maior, ou número menor, vezes um número maior. Tá bom? Só isso. Então, meus queridos, tá? Eu só dei essa passada porque nós não estamos em aulas presenciais. Então se torna mais fácil a gente montar um vídeo. Na hora que você for resolver o seu exercício, você dá uma olhada no vídeo. Valeu, boa sorte e vamos tirar notas boas. Tchau, turma.